Este é o Salmo 131. Salmo 131, um salmo bem curtinho, um salmo que precisa ser estudado. Não se depare com salmos curtos achando que esses salmos não tenham conteúdo. Isso não é verdade. Vamos ver aí a mensagem central desse salmo. Aliás, vamos ler o texto, não é? Para fazer sentido. E aí você pode tirar depois a verdade central. Vamos aí ver o texto. Aí as três versões, na esquerda revista atualizada, no meio a nova versão transformadora e na direita NVI. Aí você vê a versão que você tem, que seja mais fácil de compreensão e pode acompanhar por meio dela. Eu vou ler na versão da esquerda aqui, tá bom? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo o sempre. Vamos ver então as lições preciosas desse salmo, para que você possa acompanhar. A verdade central do salmo dessa noite é essa. Quais são então as qualidades essenciais? Existem algumas qualidades essenciais àqueles que servem a Deus. Pessoas que servem a Deus são tomadas por algumas qualidades. Eles precisam ter certas qualidades. O objetivo da mensagem dessa noite é mostrar três qualidades essenciais para se servir a Deus. Toda pessoa, todo crente que deseja servir a Deus precisa saber disso. Essas qualidades são qualidades que nós devemos buscar. Vamos ver então essas qualidades. A primeira delas, a primeira qualidade essencial na vida de um servo é a humildade. Uma qualidade sem a qual não dá para se servir ao Senhor. É preciso que você entenda que nesse salmo, esse salmo ele é atribuído ao rei Davi. Salmo de Davi, você vai ver aí, nós temos falado, os cânticos de romagem começaram no Salmo 120, e cada um dos salmos, desde o 120 até o 134, eram cânticos que eram entoados pelo povo de Israel. Todas as vezes que eles saíam das suas casas e iam em direção, em grandes caravanas até o templo. Pelo menos em 3 grandes festas isso acontecia. E esse salmo aqui é um salmo peculiar, porque é um salmo difícil de ser cantado. Muitos comentaristas pensam assim: como será que o povo cantava esse salmo? Porque esse salmo não tem nenhum pedido a Deus. Os outros salmos têm vários pedidos: Senhor, nos ajuda, nos socorre, age sobre nós. Neste caso aqui específico, Davi apenas fala para Deus o que ele está sentindo. Não faz nenhum pedido, não faz nenhum apelo, não pede intercessão para que Deus trabalhe sobre os inimigos. Simplesmente Davi registrou aqui uma conversa entre ele e Deus. É isso que nós estamos vendo nesse salmo. E vamos aprender nesse salmo a primeira lição. Uma das qualidades mais essenciais para quem quer servir a Deus é a humildade. Sem humildade não dá. Nós vemos isso na vida de Jesus. O próprio Jesus ensina no sermão das bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os humildes. Ele fala, vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós sabemos que se o Senhor Jesus tem essas qualidades, vemos na vida do rei Davi essas qualidades que vamos mencionar aqui, eu e você, como crentes, temos que colocar isso como um alvo da nossa vida. Olha para o Salmo, vamos ver aí como podemos identificar essas qualidades. A primeira delas vem aí a humildade, você vê aí. Davi diz assim: o meu coração não é orgulhoso. E na versão que eu li fala: Senhor, não é soberbo o meu coração não é altivo, o meu coração não se eleva acima de um ponto, ele acha um equilíbrio. Eu não tenho um coração
que me coloca em superioridade sobre as pessoas, também não tem um coração que diz que eu sou inferior a ninguém. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo ensina isso no Novo Testamento, dizendo: cada um pense de si mesmo com moderação, com equilíbrio. Não é certo olhar para si mesmo e pensar que não somos nada, não é? Tem alguns crentes que olham para si e falam assim: como eu sou inferior, como eu sou carente, como eu não tenho nada, como eu sou desprovido de inteligência, beleza, riqueza, e aí sempre fica ali se lamuriando. E as pessoas falam: nossa, que pessoa humilde. Cuidado, a pobreza, as limitações que surgem da vida não fazem com que você seja humilde. Se você tem uma condição inferior financeira, pode ser que você tenha uma condição inferior financeira, social, e ainda assim seja extremamente arrogante. Isso não, a pobreza, as limitações não tornam você humilde. E também tome cuidado com o outro extremo, da superioridade. Há pessoas que, porque também, da mesma forma, têm algum tipo de renda, algum tipo de conhecimento ou posse, olham para as outras pessoas com soberba, com altivez. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos equilíbrio. De pronto, você pode imaginar assim: qual é a visão que você tem de si mesmo? Talvez você esteja equivocado com a visão que você tem. É impressionante. Já disse para alguém, alguma vez já saiu da sua boca a frase: com quem você pensa que está falando? Já aconteceu de você falar isso? Porque se saiu dos seus lábios esse tipo de coisa, já é uma expressão. Com quem você pensa que está falando? Essa é uma frase altiva. É uma frase que demonstra que você já se coloca, já se sente, já entende que você é acima dos demais. E quando você nutre no seu coração essa soberba impede com que você enxergue ao Senhor. Nós não sabemos qual é o contexto, ok? Não sabemos qual é o contexto em que o Salmo foi escrito. Nós então vamos usar a palavra que nós sempre usamos nesse sentido. É possível, existe uma grande probabilidade de que esse salmo foi escrito não quando Davi era rei, mas quando Davi havia sido ungido para ser rei, mas ainda não subiu ao poder. Por razões misteriosas, nós sabemos que Davi foi ungido muito novinho. Nós temos o rei Saul no poder, e Saul, então, enquanto Saul é rei, Deus manda Samuel ungir alguém. E vocês conhecem toda a história, ele vai na casa de Jessé, passa todos os filhos, não era o forte, não era o alto, não era esse, não era aquele, aí sobra o último filho, manda vir Davi, ele unge Davi. Mas ele unge Davi, nós logo vamos imaginar, ele acabou de ungir, e depois que ele ungiu Davi, passou uma semana, Davi foi curado rei. Não, demorou. Demorou, Davi foi ungido por Deus, separado por Deus, recebeu sobre si o óleo que representava o Espírito Santo, mostrando que ele seria rei. E Samuel foi embora, ele continuou a cuidar das ovelhas, a carregar o feno, a pegar água no poço, a levar leite e queijo para os seus irmãos quando eles estavam lutando na batalha de Golias. Demorou para ele chegar a ser rei. E neste contexto de demora, Deus estava formando Davi. Deus estava moldando Davi. Por quê? Não atentes, ele diz para Samuel, dos irmãos de Davi, não olhe para sua aparência, não olhe para sua altura. Deus chamou o mais humilde dos filhos de Jessé, aquele que estava no rebanho, cuidando do gado, do pasto. Davi, o mais simples. Interessante é que Deus, apesar de chamar um jovem humilde, esse jovem poderia ser arrogante por dentro. Então Deus irá moldá-lo para que ele esteja preparado para governar uma nação. E pouco a pouco Davi vai ganhando destaque, até então que finalmente, depois de derrotar Golias, ele tem uma projeção repentina nacional e Saul leva para morar no palácio. Enquanto ele está no palácio, pouco a pouco esse jovem vai recebendo destaque, destaque, destaque. E o que acontece com uma pessoa que ganha muito destaque? O que acontece com uma pessoa que todo mundo está aplaudindo? Dizem,
Nós vemos nas páginas do Antigo Testamento que as mulheres gritavam: Saul matou milhares e Davi os seus 10 milhares. O que acontece? Provérbios diz assim: o coração do homem é provado pelos louvores que recebe. E Davi recebeu de todas as formas o aplauso, o louvor, o reconhecimento. Não demorou para que o rei Saul começasse a olhar para Davi com maus olhos. Talvez alguns dos seus ministros, os ministros do rei, procuravam Saul e diziam: esse jovem está tramando contra ti. Esse jovem quer tirar o seu governo. Esse jovem quer tirar o seu poder. E é neste provável contexto em que Davi ainda é nada, dentro do que Deus tinha planejado, que Saul se volta contra ele e começa a persegui-lo, tenta matá-lo, e então Davi foge. Enquanto Davi foge, ele deve estar se questionando: Senhor, o que eu fiz? Eu derrotei Golias, eu estou obedecendo ao Senhor, eu toco harpa, eu canto, eu não fiz nada de errado. Eles estão dizendo por aí que eu quero usurpar o trono, que eu quero tirar Saul do trono, de que eu quero, de maneira traiçoeira, me apoderar do trono. É neste contexto que provavelmente o salmo se encaixa. Aí então Davi escreve um salmo que se aplicava a ele, no qual ele faz uma descrição, ele faz uma confissão para Deus de algo. E aí então você pode entender esse contexto que eu te dei. Olha só como se aplicaria nesse caso. Se Davi está sendo perseguido por Saul, escondido, sendo acusado de ser alguém que está usurpando o trono, então Davi faz todo sentido ele falar para Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não. Só o Senhor sabe que o meu coração não é isso que estão dizendo. Eu não tenho orgulho no meu coração. Eu não estou me orgulhando de nada. Pelo contrário, eu tenho mantido a humildade. E ele continua dizendo: Senhor, nem é altivo, ou seja, não é arrogante o meu olhar. E eu não estou à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu não estou buscando chegar ao lugar que o Senhor disse que eu chegaria. Eu estou vivendo. Quando for o momento, quando o Senhor se agradar de fazer isso, o Senhor fará. Muitas pessoas não conseguem entender, lidar com isso. Uma das qualidades mais bonitas e essencial para quem serve a Deus é a humildade. O meu coração não é orgulhoso. Em segundo lugar, ele diz: o meu olhar, ele não é altivo. Há pessoas que vivem à procura de lugares elevados, de destaque. Querem porque querem reconhecimento, querem ser aplaudido pelas pessoas. E que triste esse tipo de postura. Isso acontece, tanto faz se é na vida acadêmica, na vida social, na vida profissional e até mesmo dentro da vida eclesiástica, dentro da igreja. Há pessoas que saem de uma igreja com um falso senso de humildade, quando no coração, na verdade, tem um coração altivo, tem um coração soberbo. Muitos pastores se deparam com pessoas que deixam a igreja, deixam as suas igrejas e assim por diante, e dizem assim: aqui não há espaço para mim. Aí você fala: mas irmã, irmão, o que você quer dizer com aqui não há espaço para mim? Não, eu queria fazer mais coisas, mas o pastor não me permite fazer as coisas que eu quero. Quantos amigos de ministério eu tenho que padecem e sofrem porque, às vezes, jovens querem mudar a igreja, querem fazer com que a igreja vá numa certa direção. Ouvi de um pastor lá de São Paulo que disse o seguinte: certa vez um jovem procurou ele e disse: pastor, eu tenho uma nova visão para a nossa igreja. E o pastor, com todo jeito, com todo tato, um pastor presbiteriano, disse para ele assim: olha, queridos, nós somos iguais diante de Deus, mas a questão é que nós temos chamados diferentes, funções diferentes. Eu fui chamado para alimentar esse rebanho, para guiar esse rebanho. Você não. A diferença entre nós é uma questão apenas funcional. Eu recebi treinamento, capacitação, eu me dediquei anos e anos me preparando para isso. Se você assumir essa função, dizendo que tem uma nova visão, que quer conduzir os jovens nessa ou naquela direção, sem ter recebido o preparo, você cedo
mais cedo do que você pensa, vai se deparar com situações em que você vai estar falando coisas das quais você não conhece. E aí o jovem olhou para ele e falou, bom, se você não deixar eu fazer isso, então eu não estou tendo espaço nessa igreja. O que é isso? É um coração altivo, um coração arrogante, um coração que quer o destaque. E é muito triste perceber isso. Por quê? Porque na igreja, uma das pessoas que vão lutar muito com isso é o próprio pastor. O pastor, muitas vezes, ele está à frente do rebanho, está à frente da igreja, e as pessoas criam um conceito, criam uma ideia equivocada. E muitos pastores, se eles entram nesse devaneio das pessoas e se perdem. As pessoas olham e falam, o pastor é a pessoa mais santa do mundo, é a pessoa mais perfeita, o pastor é um semideus, o pastor é um santo. E muitos pastores gostam disso. Abraçam esse conceito e se tornam altivos. Quanto mais humildes formos, melhores ferramentas seremos na mão de Deus. Então não importa se você está à frente de uma igreja como ministro ou se você é uma ovelha, todos nós temos que manter um coração humilde. Humildade é a marca do cristianismo, é o exemplo dado por Cristo. Ele tinha todo o direito de se vangloriar. Ele era tudo e se fez nada. Mas nós somos nada e queremos nos mostrar como sendo todos, os mais sábios, os mais inteligentes. Por favor, olha para si mesmo e aprenda de uma maneira bem simples. Tenha uma visão mais modesta de si mesmo. Olhe para si mesmo e diga, Senhor, eu estou buscando coisas altivas demais, coisas grandes demais. Não é que Deus não quer que você busque, que você se envolva, que você planeje coisas maravilhosas, coisas bonitas para a sua vida, mas toma cuidado porque existe uma diferença entre você ter sonhos corretos e se tornar alguém assim. Olha o que o texto fala, eu não ando à procura de coisas grandes. Tem gente que só quer destaque, só faz sentido a vida dessa pessoa se ela estivesse debaixo dos holofotes, se recebeu aplauso. Tem pessoas que querem coisas, e o próprio Davi fala assim, olha, coisas que são maravilhosas demais, e são acima do que Deus planejou. E olha que Davi se tornou o maior rei do Antigo Testamento. Esse homem, o maior rei de Israel, esse homem que fez coisas maravilhosas, que conquistou grandes coisas, enquanto ele era um jovenzinho, ele escreveu esse salmo: Senhor, olha para mim e o Senhor verá o meu coração não é soberbo. Eu fico pensando como será que foi para o povo de Israel cantar isso enquanto ia para Jerusalém. Será que essa é uma canção que nós todos podemos cantar? Não seria soberbo, de certa forma, dizer, Senhor, o meu coração não é soberbo? Interessante como o Davi conseguia expressar diante de Deus essa verdade sem ferir, sem mentir. Talvez muitos de nós seriam chamados de mentirosos imediatamente se falássemos, Senhor, o meu coração não é soberbo. Senhor, eu não estou procurando coisas grandes, não. Senhor, eu me contento, eu estou disposto a me envolver em coisas pequenas. Há muitos irmãos que não participam de certas atividades, a não ser que sejam atividades que tenham muitas pessoas, que tenham grande destaque, que tenham uma multidão de pessoas envolvidas. Toma cuidado para que você não desenvolva de você mesmo uma visão perdida, uma visão que seja de superioridade ou de inferioridade. Deus quer que você tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Há um segundo aspecto no texto dessa noite. Uma das qualidades essenciais nós vimos aí que é a humildade. Uma outra marca essencial é o que nós vamos chamar de domínio próprio. Uma qualidade essencial para quem quer servir a Deus, além de ser humilde, precisa ter algum tipo de controle, domínio sobre si mesmo. Davi diz assim no versículo 2, Senhor, eu não tenho, não é? Falamos aí um coração, lemos o versículo 1, que ele diz, eu não tenho um coração soberbo, nem um olhar altivo, nem ando à procura de grandes coisas. Quando chega no verso 2, ele diz, pelo contrário, ou ao contrário disso, Deus, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta.
nos braços da sua mãe. Veja, eu sou como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Nessa figura que está sendo projetada para você, talvez não é a figura ideal, porque Davi o texto, a palavra que aparece na língua hebraica de uma criança desmamada não é de um bebê. Essa criança que está na imagem é uma criança de colo, que ainda mama. Mas Davi fala, eu sou como uma criança desmamada nos braços da mãe. E isso é um pouco diferente, porque para ser uma criança desmamada, provavelmente era uma criança um pouquinho maior. De modo que essa criança voltou para a mãe, essa criança da imagem, ela procura a mãe porque ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Eu quero alimentação. Eu preciso ser suprido em alguma coisa. Mas uma criança que não mama mais e vai para o colo da mãe, ela não está falando, mãe, eu preciso que você me dê algo. Mas ela está dizendo, eu quero estar na sua companhia e quero desfrutar do seu amor. Então perceba a diferença aí, ok? Davi diz, eu, pelo contrário, fiz sossegar a minha alma. Então Davi diz, eu não procurei coisas grandes. Pelo contrário, ao invés de procurar coisas grandes, eu aquietei minha alma. O que será que Davi queria dizer com isso? Vamos voltar para o contexto, o provável contexto do Salmo. Saul, então, começa a perseguir Davi. E Davi ora a Deus, falando, Senhor, eu não tenho coração altivo, mas Saul continua me perseguindo, querendo me matar. Num dos episódios, Davi está escondido numa caverna com os seus soldados e o rei Saul entra na caverna. E os soldados de Davi disseram, veja, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos, Davi. Davi, é a hora. Ele está indefeso. Mate-o e você será o rei de Israel. Pode imaginar o que passou no coração de Davi? Espera aí. Eu sou ungido, eu não estou querendo usurpar a força, eu sou ungido por Deus. O profeta Samuel disse que eu serei rei. Eu sou inocente, não fiz nada. Este homem é meu inimigo. Ele se tornou meu inimigo, eu não fiz nada, ele está me perseguindo. Bom, se ele é meu inimigo, então eu posso lutar contra ele, visto que ele está tentando tirar minha vida, vida por vida, eu tenho aqui como me defender. E olha só, em outras palavras, que sorte a minha, o rei entrou nessa caverna sozinho, sem saber que eu estou aqui dentro. E os soldados de Davi todos disseram, instigaram, Davi, mata-o, mata-o, faça isso, é a oportunidade, você não vai ter outra oportunidade, faça isso. Davi tinha um coração humano, ele não era um semideus, nem um homem santo. É óbvio que o seu coração ficou tentado a colocar um fim à perseguição, um fim à dor, um fim àquela situação de ser fugitivo. Mas Davi olha para si. E com humildade ele olha e fala assim, ele foi colocado no trono como rei por Deus. Se Deus quiser tirá-lo, que o próprio Deus o tire. E talvez neste contexto Davi fala assim, Deus, eu não quis coisas grandes demais. Eu não quis usurpar o trono. Pelo contrário, eu fiz sossegar a minha alma, eu fiz calar a minha alma. Eu dominei as minhas vontades. Quem quer servir a Deus precisa ter controle sobre as vontades. Por quê? Porque eu e você temos muitas vontades que não se harmonizam com o que Deus quer. Às vezes são vontades lícitas, mas que são erradas para aquele momento. E nós temos que dominá-las. Um exemplo muito simples disso, tenho falado com os jovens em algumas situações, Deus, apenas a título de exemplo, veja, quem quer servir a Deus tem que ter domínio próprio sobre as suas vontades, sobre as suas inclinações. Deus nos fez seres sexuais. Deus nos fez assim. Nós fomos dotados na criação por Deus com percepções, com desejos, com vontades. E Deus sabe, na nossa trajetória de vida, quando esses desejos que foram dados a nós serão supridos. Deus não só nos presenteou com a sexualidade, mas reservou um momento em que ela é desfrutada dentro do casamento. E o diabo vem e faz a mesma coisa. Se Deus te dotou com sexualidade,
Qual é o problema experimentar antes? E jovens e muitas outras pessoas, além dos jovens, têm se entregado a uma vida de promiscuidade, de imoralidade, despertando desejos em outros e em si mesmo. E talvez esse texto aqui sirva muito para que você faça a mesma declaração de Davi: Senhor, pelo contrário, eu fiz calar a minha alma, a minha vontade, eu fiz ela se aquietar. Eu coloquei freios às minhas vontades. Como se chama alguém que consegue controlar as suas vontades, as suas emoções, os seus desejos? É alguém que tem domínio próprio. E domínio próprio, nós sabemos em Gálatas capítulo 5, que é fruto do Espírito. Então nós temos a vida de Davi, um homem humilde e um homem também que conseguia fazer calar as suas vontades, mesmo que sejam coisas que, no caso, ele se tornar rei, seria uma coisa lícita, mas oferecida no momento errado, tendo que matar Saul. Desculpe-me. Qual seria hoje uma vontade, um desejo que você tem, que muitas vezes é oferecido a você, mas é oferecido num momento errado, num tempo errado? O que seria? O que é que você quer? Uma promoção? É um cargo? É um bem? Eu queria tanto ter aquele carro. Eu queria tanto ter aquela casa. Eu queria tanto fazer aquela viagem ou aquele curso. E aí surge para você uma oferta para que você conquiste aquilo que não é errado, mas é oferecido para você por meios errados e no tempo errado. E você precisa olhar para esse texto e falar: eu fiz calar a minha alma. Eu disse não para mim mesmo. O próprio Senhor Jesus vai como que no Novo Testamento dizer claramente: quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, diga não para si mesmo. Você tem dito não a si mesmo? Ou você dá vazão a tudo que você quer fazer? Siga o seu coração e seja feliz. Quantos crentes não conseguem aplicar verdades tão bonitas quanto essa? Pelo contrário, Davi diz: ao invés de coisas elevadas e soberbas, calei a minha alma, fiz o meu coração se aquietar. Davi não matou Saul. Esse é o desfecho da história. Davi desce perto de Saul e com a sua espada ele corta um pedaço da roupa de Saul, um pedaço do manto real. E depois ele mostra para Saul dizendo: Saul, eu estive ao seu lado. Eu tive a oportunidade de matar você e não fiz. Ai de mim se levantar a mão contra o ungido do Senhor. E Saul diz assim: perceba que você é mais justo do que eu. E Saul se levanta e vai embora com seu exército. Veja, grande livramento, grande bênção e oportunidade são dadas a pessoas que conseguem ter uma visão moderada de si e também conseguem aquietar o coração, dizendo não às suas vontades. Davi conclui o versículo dizendo assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no colo de uma mãe. A minha alma é assim para comigo. E aí eu expliquei para você. Davi está falando de uma criança que já sabe andar, que já sabe comer, mas que volta para o colo da mãe e quando está no colo da mãe, se aquieta, porque sente segurança e conforto. Davi diz assim: é assim que ele age com Deus. Quando as suas vontades são fortes demais, quando os seus desejos são equivocados, vá até o Senhor. E quando chegar diante do Senhor, abrace-o, fique no colo dele e diga: Senhor, eu quero que a minha alma se aquiete aqui. Se eu não estiver nos seus braços, eu agirei como uma pessoa irresponsável. Se eu não estiver no seu colo, eu não serei como uma criança que se acalma. Eu não vim aqui, Senhor, para buscar algo. Eu vim aqui para estar contigo. Por isso que esse salmo é intrigante. Davi não pede nada. Ele só diz: eu não sou soberbo, eu não sou altivo. Senhor, pelo contrário, eu tenho feito minha alma ficar quieta. Senhor, eu sou como uma criança que está nos seus braços. Ou seja, é só uma descrição. É um salmo que descreve quem ele é, as lutas que ele tem. Talvez as suas orações podem ser assim também.
Aprenda a orar como Davi. Nem sempre você precisa chegar a Deus e pedir alguma coisa. Talvez você vai chegar a Deus para contar aquilo que está no seu coração. Senhor, tu sabes que as acusações que fazem contra mim são mentira. É o que Davi está dizendo aí. O meu olhar não é altivo. Mas estavam acusando ele de subornar, de usurpar o trono. Ele falou, não é. O Senhor sabe que não é. Quando você for injustiçado, quando você for perseguido, quando você for caluniado, vá a Deus e diga, Senhor, só tu sabes que o meu coração não é isso. Dizem por aí que eu quero coisas elevadas, mas o Senhor sabe. Dizem por aí que eu quero coisas grandes demais para mim, que os meus olhos são gananciosos, mas o Senhor sabe a verdade. A verdade é que a minha alma é como uma criança que no seu colo se tranquiliza. Olha só, essa é a segunda qualidade essencial para quem quer servir a Deus. Humildade e domínio próprio. Então talvez você possa dizer a si mesmo o seguinte: tenha um pouco mais de controle sobre as suas aspirações. Tenha isso. Domine mais as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. Tome cuidado para você não se perder no que você sonha e no que você almeja. Jovens que estão ouvindo nessa noite, tome cuidado com os seus alvos. Muitos jovens acabam se perdendo porque fazem alvos que não são errados, mas veja, é ter uma noção de si, às vezes, distorcida. Porque eu quero ser o melhor aluno da minha sala. É errado desejar ter excelência nos estudos? Não é. Mas tome cuidado porque talvez, se você se tornar a nota melhor da sua sala e um professor elogiar, falar, olha, parabéns, você é um aluno exemplar. Demais alunos, copiem ele. Talvez o seu coração não suporte essa pressão. Talvez você se torne altivo. Por isso é bom de vez em quando você tropeçar. Em que sentido? Tirar uma nota baixa. Ó, cuidado com o que eu tô falando aqui, né? Falar, ó, tá vendo, pai? Tá dizendo aí, ó, essa nota que eu tirei foi bom, foi uma bênção para mim. Estou falando de pessoas que são altivas. Pessoas altivas, de vez em quando, é bom tropeçar. É bom cair. Quando dizem, esse é o melhor jogador. Essa pessoa é a melhor atleta. Quando ela tropeça, ela diminui. Já percebeu quando as pessoas vão defender o cinturão, se tornam campeão de uma luta, uma modalidade, e são detentores de um título? Quando eles entram para lutar, eles entram com menos garra do que o outro. O outro que não tem o título fala assim, é tudo ou nada. Eu entrei aqui como ninguém, e vou sair como ninguém se eu não tiver aquele título. O outro que já tem o título vai lutar, é só defender, então ele já entra falando, eu sou o melhor. E quando eles tropeçam e caem, eles se tornam humildes de novo e percebem que ninguém fica no topo o tempo inteiro. Existe aí uma lição em tudo isso. Ninguém fica no fundo o tempo todo e ninguém fica no topo o tempo todo. Então tem notícias boas. Se você está no topo hoje, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A notícia é, você não vai ficar sempre aí. Você está no fundo, tem uma notícia boa para te dar. Você não vai ficar todo o tempo aí. Isso vai passar também. Ok? Última verdade desse texto, dessa noite. Diz o seguinte. Outra qualidade essencial para um servo. As três qualidades é humildade. Vimos aí claramente. Agora vamos ver a parte da confiança. Humildade, domínio próprio e agora confiança. Versículo 3, Davi termina dizendo assim: Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor. Israel, confie em Deus. Veja, até o versículo 2, ele estava falando ele e Deus. Deus, eu não sou isso, eu sou como uma criança. E agora ele termina, o último versículo. Talvez seja por isso que o povo de Israel cantava. E Davi termina dizendo, ponham a esperança no Senhor. Isso é uma expressão de confiança. E Davi poderia só falar, ponha a confiança no Senhor, mas ele fala assim, coloque agora e coloque sempre, ou para sempre. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Muitas pessoas se perdem na trajetória da vida. Elas começam, às vezes, confiando, porque existe uma diferença entre confiar agora e para sempre.
Muitas vezes você passa por uma situação, Deus atende uma súplica sua e você fala, ai, como eu confio em Deus. Mas é preciso confiar agora e sempre. Deus não se agrada, Ele não é um tipo de Deus. Não é? Ele não é alguém que é digno de confiança hoje e amanhã não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você precisa confiar nele. Por que é importante saber isso? Porque se Deus é confiável hoje, você pode olhar e falar, eu sei. Uma das músicas que eu gosto muito de cantar é aquela que diz assim, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, que é a minha vida, a minha alma. Quando? Agora? Não. De agora até aquele dia final. Você confia num Deus assim? Ou você confia só quando tudo vai bem? Porque quando as coisas vão difíceis na nossa vida, você precisa lembrar, neste caso, Davi está falando para os judeus, esperem Israel no Senhor, agora e sempre. E a mesma palavra ecoa para a igreja de Cristo. E nós somos lembrados. Confiança é algo que deve marcar a vida dos crentes. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança. Fé é crer no que não se pode ver. Quando você vê, você não tem fé. Mas quando você espera em Deus, mesmo quando todas as coisas são contrárias ao que os seus olhos mostram, então você começa a desfrutar do privilégio de ser cristão. Eu creio no meu Senhor. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele me ama e protege, mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando tudo à minha volta diz que não será desse jeito. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Relacione-se com esse Deus. Desenvolva na sua vida, se você não tem. Ore a Deus para que essas 3 qualidades apareçam. Seja mais humilde. Olhe para a sua vida. Domine mais as suas aspirações. E por fim, exerça um pouco mais de confiança e fé no Deus que te ama. Vamos orar. Baixe sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Pai, nós queremos voltar os nossos pensamentos ao Senhor, pedindo que nos ajude. Não é fácil, Senhor. Não é fácil exercer e ter essas qualidades. Como é fácil para nós pensar de nós mesmos mais do que convém. Como é fácil olhar para os demais de cima para baixo, olhando as pessoas com certa distinção, nos colocando acima delas. Somos soberbos muitas vezes e pedimos perdão. Ajuda-nos, Senhor. Que a nossa igreja, que o seu povo seja conhecido como um povo de humildade. Humildade não é ser inferior, mas humildade é saber o que somos e quem somos. Dá-nos domínio sobre as nossas vontades, que possamos aguardar as tuas bênçãos para quando elas vierem. Que possamos aguardar as suas promessas para o momento certo. E por fim, Deus, ensina-nos a confiar no Senhor, na doença, na pobreza, na perseguição. O Senhor estava com Davi naquela caverna, quando ele era perseguido. E o Senhor estava atentamente observando o que ele faria. Faria justiça própria ou confiaria em Ti? Bendito seja o Senhor, que fez com que ele esperasse. E ele se tornou o maior rei do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a esperar, mesmo que diante dos nossos olhos se abra uma oportunidade de vingança. O Senhor é o Deus que defende. Que nos seus braços sejamos como crianças que se tranquilizam. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Um excelente final de noite para você. Espero que a graça de Deus aí continue a proteger você de todas as formas. E no tempo certo, não se preocupe, nós vamos nos encontrar
com liberdade, com alegria. Deus te guarde. Quinta-feira, às 8 da noite, aqui no YouTube, nós temos uma noite só de música. Venha participar conosco, venha, desliga a televisão, vem aqui, vem cantar. Cante a Deus, coloque o seu coração aos seus pés e você vai experimentar maior firmeza, alegria e paz. Deus abençoe vocês, nos vemos em breve.